Para isso, tá, Nívia? Pode começar diretamente no psiquiatra, né? Não há nenhum problema, até porque se o psiquiatra avaliar que necessita de algum tipo de acompanhamento em psicoterapia que ele não realize, ele vai encaminhar para o psicólogo. O compromisso tem que ser com o paciente estar bem, e vai continuar realizando com ele o acompanhamento psiquiátrico para a questão das medicações, outras questões pontuais. Ao mesmo tempo, se iniciar pelo psicólogo, né, o psicólogo, se verificar a necessidade de encaminhar para um psiquiatra, principalmente para a questão das medicações, ele vai fazer. Isso é muito comum na nossa prática. Então pode começar por qualquer um dos dois, não há uma regra quanto a isso. Tá certo, obrigada pela disponibilidade e pela atenção. Imagina, um abraço. Um abraço, bom final de ano. Igualmente. Muito bem, doutor, tá aí, né? Boa pergunta. Muito boa. Um questionamento bacana. Parabéns aí à nossa ouvinte e que ela tenha tirado as suas dúvidas, né? Com o doutor Fernando Berti Machado, médico psiquiatra. Nós estamos com o programa Revista em Foco. Quer tomar uma aguinha, doutor? Fica à vontade. Obrigado. Tá ali, fica à vontade. Enquanto isso, nós vamos tomar um fôlego aqui. Eu quero entrar numa área, dentro da sua área, obviamente, doutor, mas falar uma questão assim, hoje nós temos, muitas pessoas têm um quadro, às vezes, de depressão, de ansiedade, e aqui a gente entra numa área sobre a falta de perdão. Pode levar a pessoa a ter problemas de depressão, de doenças psicológicas, enfim. A falta de... Às vezes as pessoas têm aquele problema com o familiar, sei lá, e carrega aquele problema dentro do coração e da mente, né? Porque dizem que o coração precede a vida, né? E às vezes as pessoas têm esse problema de mágoa, falta de perdão. Isso pode causar um problema psíquico? Pode causar. Eu vou além, né? A falta de perdão, ela é uma questão pontual, né? Mas obviamente quando se reprimem sentimentos muito negativos, né? E não se consegue elaborar, né, determinados fatos, determinadas frustrações, decepções, perdas, enfim, quando não se consegue chegar, é claro que tem um tempo para isso, não é algo rápido, isso pode variar de meses a anos, mas o que sempre se busca como saudável, né, na estrutura psíquica das pessoas é ter uma elaboração, né, que seria conseguir, não digo perdoar necessariamente, mas elaborar aquilo que foi uma causa de maior raiva, de maior frustração, de maior indignação da pessoa, para que esses sentimentos negativos não sejam tão presentes e não atrapalhem a sua funcionalidade, que é aquilo que nós falamos, né? Quando isso começa a ser um objeto de grande parte dos nossos pensamentos, pensa naquilo, não consegue tirar aquilo da cabeça, aquilo causa sofrimento, desconforto, bom, evidentemente isso está trazendo um prejuízo para a parte psíquica da pessoa. Gente, nós vamos fazer só um intervalinho enquanto o doutor toma um aguinha aqui. Esse é um programa da Revista em Foco, Guia Alegrete. Tudo que você procura em um único portal, se preferir. Baixe o aplicativo do Guia Alegrete, que vai facilitar muito o seu dia a dia de maneira rápida e fácil. É gratuito, leve o seu negócio para um outro nível. Revista em Foco, editorial é diferenciado por vários setores que divulga fatos, pesquisas, entrevistas, cenários, tendências e saúde. A distribuição é gratuita para públicos direcionados. A gente continua por aqui levando esse bate-papo aqui com o doutor Fernando Berti Machado, médico psiquiatra. Vamos aqui bem rapidinho, um segundinho, a gente volta. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Quarentena Solidária. Todos contra o coronavírus. Estamos esperando dias melhores.
Ajude as famílias de Alegrete que mais precisam. Doe Alimentos, produtos de higiene e limpeza para a confecção de cestas básicas. Quarentena Solidária, uma programação voltada à solidariedade. Apoio Autoelétrica Taquara, motor de partida, alternadores e instalações elétricas, na Avenida Cis Brasil 2500. Fone 99901-5694, 99964-8921. Oficina Almeida, 38 anos de bons serviços, na José do Patrocínio 208 Vila Nova. Fone 99934-8725. Guia Alegrete Digital. Acesse www.guiaalegrete.com.br. Baixe o aplicativo gratuito. Poligram Mármores e Granitos, na Avenida Tiaraju 3235, Capão do Chico. Fones 34220062 e WhatsApp 996858989. Nas redes sociais, acesse Poligram. Habitar Imóveis, Venâncio Aires 1204. Fone 3422-4406. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Deixe a sua doação aqui na recepção da rádio ou nos postos de arrecadação. Quarentena Solidária é aqui na Tia Alegrete. Melhores em tudo. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. 12h36 agora. 12h36 é o programa Revista em Foco. Estamos com o Dr. Fernando Humberto Machado, médico psiquiatra. Vamos direto ao assunto, porque eu quero aproveitar o máximo que eu posso aqui do doutor aqui conosco. Doutor, a possibilidade das doenças mentais serem hereditárias, a gente tem problema na família, pode a gente ter também isso aí? Certamente que sim. Não só a possibilidade, como uma quase certeza. Famílias que têm um número maior de pessoas com transtornos de ansiedade, com episódios depressivos, até mesmo com episódios de suicídio, com bipolaridade, aquelas pessoas que fazem parte dessa família, ao nascerem, já têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Como eu disse anteriormente, a doença psiquiátrica é o resultado de uma junção entre esta parte genética, hereditária, que isso nós não dominamos, e a questão ambiental. Existem algumas pessoas que nascem já com uma alta probabilidade de ter um transtorno de ansiedade, mas que ao longo da vida, por não terem tido episódios muito estressantes, seja trabalho, relacionamentos, enfim, não desenvolveram um grau tão grande de ansiedade. Outras fazem parte de famílias até em que não há um grande número de pessoas, mas ao longo da sua trajetória, passarem por muitos momentos em ambientes estressores, acabam desenvolvendo um transtorno psiquiátrico. Mas a hereditariedade ela tem muito peso, e esse peso é diferente de acordo com as doenças, os transtornos. Existem algumas que têm mais peso hereditário. Então, com certeza... Quais seriam essas que têm mais peso? Olha, uma doença que tem um peso hereditário muito grande é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que é cada vez mais comum em termos diagnósticos. Se nós formos analisar, a cada 8, 7 pessoas, uma teria critérios para um transtorno de déficit de atenção. Muito comum nas escolas, os professores nos encaminham pacientes, porque o paciente com TDAH ele pode ser desatento ou pode ser hiperativo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aquelas crianças que não conseguem muito acompanhar, que rapidamente perdem o foco, que são muito hiperativas, mexem constantemente em tudo, aquelas crianças ditas elétricas, Então o TDAH tem um forte componente genético, A bipolaridade também tem um forte componente genético. Tem gente na linha, alô, quem fala? Oi, Oi, quem fala? Maria Delis, Maria, da onde você fala? eu sou pastor. São Pastor, qual é a sua pergunta para o doutor? Eu queria saber o que eu faço, que eu tenho tudo isso aí que o doutor falou antes. Tudo e muito mais. Eu estou no sintoma. Só Jesus na causa. Tá ok, doutor. Fica tranquila, Maria, Fica tranquila, Maria, porque às vezes a gente tem assim uma percepção de que a gente está muito mal e de que a gente tem todas as coisas, mas o que eu posso te garantir é que todos os quadros, que tem uma necessidade de avaliação, de atendimento em psiquiatria, tem tratamento,
e é possível que tu te sinta bem melhor. Assim como tu te sente, muitas outras pessoas nesse momento estão se sentindo, então é importante a gente normalizar um pouco que o momento é bem difícil, é bem complicado, teve um impacto sobre todo mundo. Então não é só tu, tem muita gente, né, dessa mesma forma, só que o fundamental aí para tu não sofrer desnecessariamente é procurar ajuda, procurar atendimento, seja no sistema público, seja no sistema privado, enfim, conseguir ser avaliada, né, por um profissional especializado na área para que tu tenha o tratamento adequado. Mas eu já pedi no banco dele, depois ninguém me indicou nenhum. Mas nós temos. Meu marido deu 8 infartos dele já. Não, mas nós... E agora ele ficou sem falar, então ele está muito agressivo, muito bravo. Não, nós temos aqui na cidade tanto os CAPs, né, que proporcionam esse atendimento por consulta ambulatorial. Tem o CAPS 2, tem o CAPS álcool e drogas, aí é mais focado para o pessoal, né, que tem algum uso de substância. Tem o CAPS infantil, que é para criança e adolescente. O CAPS 2 é para adultos, né? Temos também... Eu procurei aqui no CAPS, já faz um mês que eu não veio ninguém. Certo. Não, mas certamente tu vai encontrar aqui nas cidades profissionais, tanto no sistema público quanto no privado, que podem te dar um atendimento bem bacana. Muito obrigado aí pelas suas perguntas. Continuamos aqui com o doutor. Doutor, além da tristeza e o desânimo, quais são outros sinais da depressão, bem como sintomas físicos e psíquicos? Olha, a tristeza, o desânimo são os sintomas principais, né? Mas, como eu disse anteriormente, também pode se manifestar alteração de apetite. É muito comum que pessoas depressivas percam muito peso, né? Que reduzam muito a sua alimentação, porque também se perde o ânimo para isso. A questão dos pensamentos muito negativos, né? Aquela coisa da focalização no negativo, né? Que a gente chama na psiquiatria. Então, se tem duas maneiras de ver um determinado fato, se olha somente pelo negativo, né? Se olha somente pela questão da dificuldade, o negativismo, a falta de planos, a falta de perspectivas. Uma pessoa que está intensamente depressiva, tu pergunta qual é o teu plano para esse próximo ano, quais são os teus objetivos, metas de vida, e ela não fala absolutamente nada, ou algo muito, muito superficial. Outro sintoma também que pode se manifestar é a questão do sono, né? Isso é bastante comum, e aí pode acontecer o que a gente chama de hipersonia, que é dormir muito, mas também pode ter insônia, né? Que seria a dificuldade ou de começar o sono ou de manter o sono, aquelas pessoas que acordam muitas vezes ao longo da noite, né? Ou até mesmo a insônia terminal, que a gente chama, que é aquela pessoa que precisa acordar às 8 da manhã, mas acorda às 6 e não consegue mais dormir depois que acorda, né? Então, são sintomas, né, que podem fazer parte do quadro. Mas por isso que é importante, assim, até para quem está nos assistindo, para a gente também não gerar muita preocupação, de que às vezes as pessoas têm esses sintomas isoladamente. Tem alguém que está com uma dificuldade de alimentação, mas às vezes é um problema clínico, né, alguma outra coisa. Tem às vezes alguém que não está dormindo bem, e foi muito comum nesse ano. As duas coisas que eu percebi mais nos pacientes foi dormir mal, né? Se passou a dormir muito mal esse ano com a pandemia, e também uma alteração da alimentação. Muita gente passou a comer compulsivamente porque estava mais em casa, né? Então, é importante não avaliar assim, eu tenho isso, eu tenho esse sintoma, então eu tenho depressão. Não, tem que avaliar o todo. Tem que fazer ali uma avaliação especializada, com tempo de consulta adequado, para se identificar se o paciente realmente tem uma depressão, ou tem um transtorno de ansiedade, ou não tem nada, está tendo uma reação emocional esperada para o momento, né? Então é muito importante para o pessoal não se preocupar, a gente não tratar assim, esses sintomas isolados como tenho um transtorno psiquiátrico. Não necessariamente. Comer compulsivamente é um sinal, tem que acender esse é um sinal bem claro de ansiedade. É claro, nós tivemos neste ano uma contribuição muito grande ambiental, que foi o fato das pessoas estarem mais em casa, isoladas, não conviverem tanto socialmente com outras pessoas. Então, se está em casa, o que se faz quando não tem nenhum objetivo naquele momento? Se come, né? Tá ali, já cumpriu a sua tarefa do trabalho, seja home office, já fez as suas aulas, já conversou com a família e sobrou tempo. O que vai fazer? Vai comer um pouco, né? Tá muito fácil, é muito acessível, a oferta está do lado, né? Então isso aumentou, né, a compulsão alimentar, assim como os níveis de ansiedade mais altos têm muito a ver com esta compulsão alimentar, que é comer uma quantidade muito maior do que aquilo que é necessário, é ter uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, né? E isso foi, junto com a alteração do sono, com insônia, o que eu mais percebi nos pacientes esse ano. Muito bem. Doutor, agora é uma área que também
é bastante interessante a gente abordar é a área dos dependentes químicos, né? Aí essa área tem a maior probabilidade de desenvolver depressão, esse pessoal, que hoje é impressionante, né? Os hospitais já não tem mais lugar para essas pessoas na área psiquiátrica. Aqui em Alegrete nós temos 20 leitos psiquiátricos e já está em um processo de expansão para 30 leitos. Já foi autorizado pelo governo do estado, faltam pequenos detalhes. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião na Santa Casa, lá com o novo provedor, o Roberto Segabinazzi, sobre isso, que foi uma reunião muito produtiva. E em 3 anos, de 2017 para cá, nós tínhamos mais ou menos dos pacientes que internavam em leitos psiquiátricos, 50% era dependente químico, 50% outras causas, como depressão, ansiedade, enfim. Hoje já é 70% dependentes químicos. Então em apenas 3 anos nós subimos de 50 para 70. Hoje de cada 10 leitos, 7 são ocupados por dependentes químicos. Tem sido aí uma chaga na nossa sociedade. Tivemos epidemia de crack há uns 3 ou 4 anos. Agora, em alguns centros, como em Porto Alegre, estamos tendo epidemia de cocaína. Álcool é uma realidade, especialmente nas cidades do interior, mais vinculadas à zona rural, né, a dependência de álcool. E nós temos algo na psiquiatria, nos últimos anos também tem se falado muito, que é a tal da patologia dual. O que é isso? Seria a pessoa ter, ao mesmo tempo, né, a questão da dependência química, o transtorno por uso de substâncias e ter um transtorno psiquiátrico. Então aí respondendo a tua pergunta, Conrad, quando se tem, né, uma dependência química, aumenta sim a probabilidade de ter depressão, de ter um transtorno de ansiedade, de ter uma bipolaridade. Muitas vezes o uso da substância pode ser um gatilho para desenvolver esse quadro. Assim como quem tem depressão, ansiedade, transtorno bipolar e não está tratado, tem uma chance maior de virar um usuário de substâncias. Então, uma relação dupla, por isso patologia dual. Doutor Fernando Berti Machado, médico psiquiatra aqui conosco, nos visitando no programa Revista em Foco. Doutor, geralmente uma pessoa que pensa em tirar sua vida, quais sinais ela costuma dar? Aquela pessoa que se isola muito, assim, tem que ficar já desconfiada? Uma pessoa que gosta de ficar isolada, uma pessoa que não gosta de ficar muito no meio das pessoas. Se isso não faz parte do habitual da pessoa, se isso é um padrão de mudança muito grande no seu comportamento, tem sim que ficar preocupado, tem que ter um alerta. Se a pessoa sempre for um pouco mais introspectiva, um pouco mais isolada, a gente sabe que os perfis mudam. Tem pessoas que são mais expansivas, outras mais isoladas. Mas se subitamente ou ao longo das últimas semanas, meses, a pessoa se isolou muito, isso exige cuidado. Existem alguns mitos sobre o suicídio. O principal deles é que as pessoas que cometem suicídio não falam sobre isso. Né? Pois é, isso é um grande mito. Existe esse mito só, quem vai se matar não avisa. E isso é extremamente enganoso, né? Porque quase todas as pessoas, se não todas as pessoas que cometem suicídio, elas compartilharam isso com outras pessoas em algum momento anterior. Elas procuraram auxílio, procuraram ajuda em alguma unidade de saúde, inclusive. Tem alguns dados que mostram que cerca de 60%, 70% dos pacientes que cometeram suicídio nas 2 semanas anteriores procuraram algum auxílio em saúde. Só que às vezes, por ser um plantão clínico, em que o profissional não tem a especialidade, claro que eles atendem e conseguem fazer aí um verdadeiro heroísmo, né, com as condições que se tem em UPAs, em emergências, mas pela necessidade de maior rapidez nos atendimentos, por não ter a especialidade, né, para aquele atendimento. Eu, por exemplo, não tenho condições iguais a um cardiologista para atender um paciente cardiológico. Assim como, para atendimento desses pacientes, é necessário que tenha essa especialização em psiquiatria. Então, esse é um grande mito sobre suicídio. Outra coisa que torna o risco de suicídio mais alto é quando o paciente planeja o suicídio. Né? Uma coisa é dizer, olha, eu penso em suicídio eventualmente. Outra coisa é dizer, eu vou cometer suicídio tal dia, desta forma, deste jeito, eu sei onde está, o meio que eu vou usar, enfim. Isso já exige muito mais preocupação e isso é um caso que, obviamente, necessita de internação hospitalar para preservar a vida. Nós tivemos casos aqui em Alegrete de pessoas que foram para a ponte se jogar. Sim. E é algo muito comum. Fica muito perturbado para a pessoa poder chegar lá e ter a coragem de olhar para baixo. Eu já subo uma escada, já fico convertido. É algo muito comum
nós chamamos dos hotspots do suicídio, que seriam assim pontos que ficaram marcados, se identificou na cultura daquela cidade, daquela região como pontos de suicídio. Tem pontos célebres como a Ponte Golden Gate na Califórnia, nos Estados Unidos, São Francisco, em outros locais também, viadutos, pontes. Em Alegrete houve muito, né, esse número de tentativas de suicídio ou suicídios consumados na ponte. Felizmente tem reduzido. Nos últimos meses, nesse último ano, reduziu. Inclusive, existia um projeto, na época ainda da prefeita Cleni, de colocarem ali barreiras de proteção, telas embaixo da ponte como uma medida de proteção. Se comprovou em alguns locais que foi eficaz, né, em outros países. Tem mais gente na linha aí, alô? Alô? Quem fala, pois não? Escute, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Quem é que tá falando? A Maria. Baixa um pouquinho o seu rádio aí que tá muito Mas alto. eu estou bem longe do rádio. Mas tem que baixar um pouquinho, tá muito alto. Isso. Os ouvintes interagindo aqui conosco, faltando 10 minutos, agora já começamos a estreitar aqui. Pois não? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Diga. Eu tenho um rapaz com 15 anos, ele fez, mas ele desde pequenininho, ele é surdo e mudo. E ele é brabo, agitado, é furioso. Ele toma remédio controlado, porque no colégio não dava para aguentar. E eu tenho que ter eu me cuidar dele, porque ele é horrível de agitado, nervoso, sei lá o que é. Ele toma o remédio, né, Ritalina, 10 miligramas. Uhum. Ele foi atendido em alguma unidade, como no CAPS infantil? Ele é atendido no CAPSinho com o Dr. João Witt. Certo. Bom, se foi prescrito pelo Dr. João Witt essa medicação, a Ritalina, certamente o Dr. João Witt acredita que ele deva ter algo nesse sentido de um transtorno de déficit de atenção. É claro, é sempre muito imprudente da nossa parte, né, fazer uma avaliação sobre um paciente que nós não conhecemos, que não estamos avaliando. Mas como existe esse histórico de que ele consultou lá, que usa essa medicação, muito provavelmente, né, ele tem esse quadro de déficit de atenção e, às vezes, esse quadro tem um predomínio da hiperatividade e, junto com esse quadro, pode ter um quadro de oposição, né? O transtorno opositivo desafiador, que a gente chama, que é um paciente muito difícil de aceitar nãos, aquela criança assim que tem uma baixa tolerância quando acontece algo errado, que tem uma agressividade maior. Mas isso também tem tratamento, tá? O mais importante é continuar esse acompanhamento lá no CAPS infantil, abordar essas questões com o médico que vai atendê-lo, para que ele consiga, e vocês consigam como família, ter uma funcionalidade melhor em casa, né? Ele é uma criança, um rapaz, assim, amoroso, carinhoso. Ele é uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que todo mundo quer bem, mas ele tem essa coisa, depois ele embradecer, o que ele acha por frente ele quebra. Se é tiro ele quebra, se é coisa de amassar, ele amassa, porque ele tem uma força horrível. Sim. Eu já falei para o doutor João Vixe isso. Sim. E aí os caras me arrumam uma psicóloga para ver o que é, nunca se importaram. Aí o pai dele andou levando ele lá para o Guaiana, o pai dele morando no Guaiana, só vó criou Deus é novinho. Aí ele andou levando a psicóloga por tempo tem um acompanhamento de uma psicóloga para isso. O atendimento ele tem que ser feito normalmente nesses casos, tanto por psicólogo quanto por psiquiatra. Olha, o CAPS infantil tem uma excelente estrutura, né? É um CAPS que tem... Você aí no CAPS infantil desde novinho? Isso. Eu aconselho que na próxima consulta, né, a senhora aborde novamente essas questões. Certamente, tanto o médico quanto o psicólogo vão proporcionar para ele aí um tratamento adequado. Muito obrigado. Bom, já estamos chegando ao final, doutora. Deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes para o ano novo e deixar também onde o pessoal pode, o seu consultório, enfim, o seu contato, por gentileza. Bem, meu consultório ele fica na rua Doutor Quintana, número 22, né, quase ali na esquina com a Praça Getúlio Vargas. Nós estamos agora fazendo um recesso nesse fim de ano, entre 23 de dezembro e 4 de janeiro. Retornaremos às atividades a partir do dia 4. Né, então, quem desejar, porventura, né, agendar alguma consulta, enfim, o consultório fica ali, o número é 3422-8741. E gostaria de deixar como mensagem, primeiro já agradecendo com honra a vocês da Rádio Tia Alegrete, né, pela possibilidade de nós falarmos sobre saúde mental, sobre psiquiatria, sempre é muito prazeroso para nós que somos da área.
pela importância que esse tema vem adquirindo e pelo contexto de pandemia que intensificou ainda mais isso. Eu, nos últimos dias, até fiz uma manifestação nas minhas redes profissionais, né, redes sociais profissionais, uma mensagem de fim de ano, em que nós temos que fazer uma reflexão de que esse ano, sim, ele foi muito complicado, mas talvez a melhor definição desse ano foi de que ele foi um ano desafiador. Mas ele não foi de todo ruim. Se nós fizermos uma reflexão, nós vamos com certeza identificar nas nossas vidas alguns pontos positivos que foram gerados por essa dificuldade. Todas as medidas que nós sempre aconselhamos ao longo desse ano para as pessoas para prevenirem, para reduzir os danos, né, de impacto psíquico da pandemia, elas dizem respeito a uma frase: tratar a dificuldade como uma oportunidade, enxergar também o lado positivo, né? E certamente na vida de todos teve algo que também mudou para melhor. Foi uma oportunidade de fazer algum rearranjo, de se reinventar profissionalmente, de conviver mais com a família, né, de fazer algumas reflexões sobre o que é realmente importante, né, nos seus valores, nos seus propósitos de vida. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, que certamente o ano que vem vai ser melhor, mas esse foi um ano que exigiu muito da nossa resiliência, da nossa capacidade de enfrentamento, e o que nos define não são os problemas, mas como nós enfrentamos os problemas. Então, acho que temos que acabar com a cabeça em pé, sobrevivemos, estamos bem de saúde, né, e certamente teve coisas boas. Tá? O senhor é filiado ao Simers? Eu sou afiliado ao Fale um pouquinho para nós dessa... O Simers é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né? Quase aí 60%, 50% dos médicos são filiados ao Simers, e eu tenho o prazer de coordenar o núcleo de psiquiatria. Eu fui convidado para coordenar o núcleo de psiquiatria do Simers, que é uma entidade estadual. Então, é uma entidade que atua na defesa do médico, mas acaba atuando na defesa da sociedade. Muitas vezes pautas quanto aos médicos nós estamos defendendo repercute muito no atendimento dos pacientes, né? Em termos de não fechamento de leitos, tivemos atuações muito fortes agora na defesa do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é importantíssimo para o hospital, para o estado todo. Então, o Simers é uma entidade que está sempre ali na ponta, atuando na defesa do médico e da saúde, né? E tenho o imenso prazer de coordenar o núcleo de psiquiatria. Doutor, muito obrigado. Receba aqui, ó, em nome da revista... Opa, exagere. Em nome da revista Em Foco e do Guia Alegrete, né? Muito obrigado. E tá recheado aí, hein? Tá bem pesado. Muito obrigado. Aqui uma homenagem da revista Em Foco e do Guia Alegrete. Né? E agradecendo aí a sua colaboração aí conosco, e vamos convocar, né, para outras vindas aqui, né, Joãozinho? Até no jornalismo, né? Tem que usar esse rapaz aí. Rapaz, tá louco, com conteúdo riquíssimo. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço aí. Muito obrigado. E um abraço. Bom ano pro senhor. Igualmente, para todos que estão nos escutando também. Tá bom, então. Está aí, então. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Revista em Foco, Guia Alegrete Digital. A próxima edição da Revista em Foco vai ser direcionada ao agronegócio. A revista Expo em Foco vai trazer muitas notícias e temas voltados ao agro. Aguarde a revista Em Foco. Então já vamos finalizando aqui o nosso programa, agradecendo a você pela sua audiência, pelo seu carinho, você que está conosco aqui, né, sempre ligado também com oferecimento à Sociedade de Medicina Alegrete, assistência técnica, científica e cultural para a classe médica de Alegrete região, localizado na Rua Vasco Alves, edifício da Policlínica, número 248. Muito bem. Vamos com a mensagem aqui, Vani. Tem a música do Roupa Nova aí, eu rodo aqui. Tá aí? Então tá bom. Mas antes vamos com a mensagem, coloca o fundinho da mensagem e a gente encerra com a música, tá bom? A chegada de um novo ano pode nos trazer grandes adversidades de sentimentos. Aos que tiveram um bom ano, o otimismo pode ganhar mais força com a expectativa de que o próximo continue com o mesmo caminho. Já os que atravessaram muitas dificuldades recebem uma nova chance de deixar os problemas no passado e renovar a esperança para um futuro mais agradável. Passar por um ano difícil não é exclusividade de poucas famílias. Seja qual for o motivo, as adversidades acompanham a vida de muita gente e não é uma tarefa fácil de abraçar a positividade quando estamos passando por tantas adversidades. Mas talvez, se pensarmos como é bom viver livre de problemas, nossas forças
aumentem e o otimismo faça parte de uma porção maior do nosso tempo. Vamos entrar o ano novo com esperança renovada, com espaço livre para a felicidade, nos afastando cada vez mais de tudo que traz tristeza ou que atrapalhe a nossa prosperidade. Feliz Ano Novo! São os votos da Revista em Foco e do Guia Alegrete. A todos, um ano de paz. Abraço, até quarta-feira nós voltamos com mais um programa Revista em Foco. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a